Fala galera, tudo bem? Você já sabe como é que funciona e por que funcionam os padrões de candlesticks dentro de um gráfico? Se você não sabe, fica nesse vídeo até o final, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui os principais padrões que são utilizados aí dentro do mercado financeiro, tá? Como gatilho aí de tomada de decisão para uma operação, beleza? Então, editor, roda a vinheta. Zombie Apocalypse. Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Wallace Santana do canal 1% Trader. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês, explicando sobre candlesticks, tá? As famosas velas, beleza galera? Antes de mais nada, peço que você aí deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu venha publicar aqui, beleza? Vou deixar galera também aí no card, tá? O vídeo sobre suporte e resistência, onde eu explico aí de forma simples e tranquila. É um vídeo rápido, tá? Onde você consegue estar verificando aí pontos de entrada, tá? De suporte e resistência. Vou deixar aí no card, beleza? Sem mais delongas, galera, prometi essa aula, tá? Tô gravando essa aula hoje domingão aqui, beleza? Mas já havia prometido essa aula aí pra galera. Então, vamos ao que interessa. Já estou aqui com a nossa imagem aberta aqui do candlestick, beleza? Então, galera, preste atenção aqui. Tá? Vamos lá. É o seguinte, pessoal, para quem não sabe, né, candle, né, em inglês é velas, tá? Então aqui a gente costuma falar muito sobre velas, tá? Ou candle, tá? Fica à vontade aí para você chamar de como você quiser, tá bom? A verdade é que existem vários tipos de gráficos, beleza? Só que um gráfico que a gente utiliza muito, tá? E a maioria das pessoas, cerca de 95% aí para cima, utiliza esse gráfico aqui de candlestick, beleza? Ou velas, tá? Existem outros tipos de gráfico, de barras, tá? De linhas, mas não são muito, vamos dizer assim, utilizados dentro do mercado. A maioria dos cursos ou de vídeos no YouTube que vocês vão ver aqui vão ser sobre candlestick, beleza? Sobre gráfico de candles. Então, vamos lá. Existem dois tipos de gráficos, tá? Existem duas formas onde o ativo ele pode estar andando, vamos dizer assim, tá bom? Dentro do mercado. Ou o ativo ele está subindo ou ele está caindo, beleza? Ou o mercado como um todo, o gráfico ele está lateralizado. Mas de uma forma ou de outra, em dado momento, ou o gráfico, tá? Ou o ativo ele está valorizando ou ele está desvalorizando. Quando ele está valorizando, a gente tem um candlestick ou uma vela de alta, tá? Que é essa vela aqui verde, tá? E quando o ativo, determinado ativo, ele está desvalorizando, a gente tem aqui um candle de baixa ou uma vela de baixa, beleza? Que é uma vela vermelha, tá? Ao longo do período que eu for colocando aqui para vocês os vídeos aqui no YouTube, vocês vão se familiarizando com esses termos, com esses candles, até porque na maioria das vezes eu vou estar apresentando para vocês, na maioria das vezes não, todas as vezes eu vou estar apresentando para vocês gráficos de candlestick, beleza? E a maioria dos vídeos que vocês vão achar também, galera, por aí, também são de velas, são de candlestick, beleza? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Então nós temos dois tipos de candles, o candle de baixa e o candle de alta, beleza? Principalmente. E aí, como é que funciona isso aqui, Wallace? É o seguinte, galera, como vocês podem ver aqui, ó, esse candle, tá? Ele é um candle verde, ou seja, isso aqui a gente chama de corpo, essa parte preenchida a gente chama de corpo da vela, ou corpo do candle, tá? Tanto do candle de alta quanto do candle de baixa. Vocês podem ver que tem uma setinha aqui, beleza? Deixa eu pegar o nosso ponto fixo aqui, galera, tá? Então, como vocês podem verificar aí, a gente tem essa questão aí, tá? Capaz, cadê a setinha aqui? Vamos lá, show. Então, aqui nós temos o candle, ele é composto, tá? De 4 informações principais, e isso vocês têm que saber, beleza? Num candlestick ou numa vela de alta, beleza? A gente tem aqui o momento de abertura da vela, tá? Vamos supor que esse candle, essa vela, é uma vela de 1 hora, ou seja, ela durou 1 hora, tá? Dentro desse candle aqui tem quantas velas, por exemplo, de 10 minutos? Tem 6 velas de 10 minutos, certo? Lembrando que 1 hora tem 60 minutos, então dentro de uma vela ou de um candle, tá? De 1 hora nós temos 6 velas ou 6 candles de 10 minutos, assim como temos 12 velas de 5 minutos, assim como temos 60 velas, tá? 60 candles de 1 minuto, e por aí vai, galera, tá? Só para vocês entenderem a questão do tempo gráfico, tá? Normalmente, quanto maior é o time frame, maior é o tempo gráfico, normalmente o valor, o preço, ele tende a respeitar mais determinada região do gráfico, tá? O que não significa dizer que não dá para você fazer operações em time frames menores, beleza?
Normalmente aí em opções binárias, tá? A gente sempre opera normalmente aí no gráfico de 15 minutos, 5 minutos, tá? O mais utilizado normalmente é o gráfico de 5 e 1 minutos, que vocês mais vão verem por aí, tá? Atualmente eu estou operando em gráficos de 5 minutos, tá? Mas é o que mais vocês vão ver por aí, a questão das operações, tá? Normalmente a galera faz análise em times maiores, ou até mesmo no time em que ela está operando, beleza? Esse é assunto para outro vídeo, tá, galera? Então vamos nos ater aqui às informações que os candles passam pra gente, beleza? Que as velas passam pra gente. Então, vamos supor que agora são 21 horas e 40 minutos, né? Quando for, aí essa vela aqui é uma vela de alta, ela tá rolando lá no gráfico, né? Ou seja, candle de 1 hora, certo? Ela vai durar ali 60 minutos. Quando for 10 horas, tá? 10 horas. Quando for 21 e 59 minutos, vai faltar 1 minuto para terminar essa vela aqui. Beleza? Essa vela é de 1 hora. Então, quando for 10 horas em ponto, 10 horas e 1 segundo, vai iniciar uma outra vela de 1 hora. Se nós estivermos avaliando ali, né? Se nós estivermos analisando o gráfico de 1 hora. Então, quando for 10 horas, 22 horas e 1 segundo, vai abrir uma vela verde. Vamos supor que abra uma vela dessa daqui, uma vela de alta, tá? Isso aqui, o exemplo vale tanto para alta quanto para baixa, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Então, a gente tem o quê? Um momento de abertura da vela de alta, tá? Vamos aqui dar o exemplo da vela de alta, primeiramente, tá? Então, 22 horas e 1 segundo vai abrir uma vela, porque terminou uma vela anterior, tá? Terminou uma vela de candle ali, um candle anterior, beleza? Que ele tinha ali uma duração de 1 hora. Em 1 hora vai abrir um novo candle, uma nova vela, tá? É dessa forma que funciona. E como é que são as 4 principais informações que os candles passam pra gente? Numa vela de alta, num candle verde, tá? A gente tem aqui um momento de abertura, beleza? Ou seja, 10 horas, né? 22 horas, tá? E 1 segundo, esse candle verde aqui, ele abriu, tá? Então, nesse momento aqui, ó, nesse pontilhado aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tá? Esse candle ele abriu, tá? Às 22 horas, beleza? 22 horas, vamos botar aqui, ó, só para vocês entenderem, beleza? Ó, às 22 horas, tá? E o que? 0 minutos, tá? E 1 segundo, beleza? Foi o horário que esse candle aqui abriu, tá? E o que acontece? Esse candle, quando ele abre, galera, tá? Quando esse candle ele abre aqui, ele vai ter 1 hora para ele se desenvolver ali, certo? Ele vai subir, vai descer, vai subir, e assim funciona, tá? Só que esse candle, vocês reparam que aqui, ó, aqui a gente tem o corpo, né? Que a gente chama o corpo do candle, né? Que é essa parte aqui, que ela tá preenchida, e a gente tem os pavis, beleza? Os pavis, ou seja, isso aqui, a gente tem a máxima aqui de alta e a mínima aqui, beleza? Onde o preço chegou na mínima ali. Então o que acontece? Às 22 horas e 1 segundo esse candle abriu, né? Aqui nessa linha pontilhada, exatamente aqui. E o que aconteceu com esse candle? Esse candle, ele desceu, beleza? Ele desceu aqui, ó. Tá bom? Ele desceu, veio até aqui na mínima, tá? E deixou um pavio. Depois o que aconteceu? Quando ele desceu aqui, galera, quando ele abriu aqui, ele desceu aqui, nesse momento ele ficou vermelho, porque ele estava sendo um candle de baixa, tá? No momento da abertura dele, até então, ele tinha uma linha aqui onde a gente não sabia se o candle ia ser de alta ou de baixa. E em determinado momento do gráfico, determinado período de tempo após o período de abertura, e aí começou a rolar ali o reloginho dele, ele veio aqui embaixo e ele se tornou um candle vermelho. Só que depois ele reverteu para um candle verde. O que aconteceu? Ele veio até aqui e voltou, a força compradora empurrou o preço para cima, beleza? E ele tá aqui, ele voltou para o momento de abertura dele, e aí a gente pode determinar aqui vários time frames aqui, onde isso pode ter acontecido, tá? É só para vocês se localizarem, beleza? Então, o candle abriu aqui, ele veio, desceu, né? Se tornou um candle vermelho, depois a força compradora foi maior do que a força vendedora, e ele retornou aqui no momento de abertura dele, começou a subir, se tornando um candle de alta, um candle verde, beleza? E aí ele foi subindo, trabalhando aqui, essa setinha vocês podem ver, tá? Foi subindo, trabalhando, chegou aqui, ó, ele veio até aqui em cima, verde, né? Já tinha deixado esse pavio aqui embaixo, veio até aqui em cima verde. Daqui a pouco a força vendedora começou a fazer pressão, né? Os ursos começaram a fazer pressão, beleza? E o preço ele começou a cair, tá? E quando foi no momento aqui de 22 horas, vou botar aqui para vocês aqui, ó, tá? Quando foi aqui 22 horas 59 minutos,
beleza? Opa, tá aqui, 59 minutos, tá? E 59 segundos, exatamente, tá bom? O que aconteceu? Esse candle ele fechou, tá? Ele fechou e aí nasceu um outro candle, uma outra vela de 1 hora, beleza? Então, ó, duração de 1 hora, tá? O candle ele abriu aqui, fechou aqui, tá? Então, ele abriu aqui, veio aqui embaixo, se tornou um candle vermelho, um candle de venda, né? Daqui a pouco ele começou a subir, beleza? Começou a ter força compradora, os touros começaram a jogar o preço para cima, beleza? E aí esse candle veio até aqui em cima nessa máxima aqui, ó, do pavio, tá? E depois ele regrediu, beleza? Ou seja, toda vez, a gente chama isso aqui, galera, tá? De retração, beleza? Essas pontos que o gráfico, no caso que os candles deixam pavis, tá? Alguns chamam de sombra também, a gente chama isso de retração. Então essa vela, ela veio até aqui em cima, daqui a pouco ela retraiu, deixando esse pavio aqui, e aí ela fechou aqui, ó, nesse momento aqui. Então o candle abriu aqui, veio até aqui embaixo, subiu, foi lá em cima, retraiu, veio aqui e fechou aqui, beleza? Da mesma forma, galera, acontece no candle de baixa. Porém, o que se observa no candle de baixa? Todo candle de baixa, ele abre, tá? Ele abre aqui, ó, e o fechamento dele é sempre abaixo, tá, da abertura. No caso do candle de alta, o fechamento dele é sempre acima da abertura, ou seja, o candle de alta ele abre, mesmo que ele venha aqui abaixo, não interessa, o que interessa é quando acaba ele, beleza? No período de 1 hora, se a gente estiver vendo o candle de 1 hora, se estiver vendo o candle de 5 minutos, 15 minutos, meia hora, é a mesma coisa, mas o que importa é o que? É o seu fechamento e a sua abertura, ou seja, um candle de alta ele abre normalmente embaixo e vai fechar em cima, porque ele é um candle de alta, certo? Um candle de baixa, ele vai abrir, tá, aqui e ele vai fechar embaixo. Por quê? Porque é um candle de baixa, o preço está descendo, tá? Então lembre-se disso, tá? O mesmo vale que eu expliquei aqui, galera, vale a mesma coisa para o candle de baixa aqui, beleza? Então, isso aqui são os candles, tá bom? Para que você entenda, tá? Dois tipos de candles que existe, o candle de baixa e o candle de alta, beleza? Candle de baixa, ele vai abrir, tá? E o seu fechamento, tá? Vai ser acima da sua abertura. Candle de baixa, ele vai abrir e o seu fechamento vai ser abaixo do preço de abertura, beleza? Basicamente isso aqui, galera, tá? Vamos lá, eu vou explicar para vocês agora alguns padrões de candles que acontecem no gráfico, tá? Que podem ser aí pontos de tá? Alguns gatilhos aí para a gente estar realizando algumas operações, tá? Lembrando, tá? Eu sempre friso aqui no canal, tá? Não existe, galera, no mercado financeiro nada 100%, tá? Isso aqui é análise gráfica, beleza? Tá? Onde a gente verifica ali uma repetição de alguns padrões que ocorrem, beleza? E esses padrões mostram pra gente o que o preço pode fazer, tá? Não significa que vai fazer. Claro que os candles a gente trabalha dentro do mercado, né? Com análise, com filtros, com gatilhos, tá? Para a gente estar realizando ali uma entrada numa operação. Os candles, em particular, a gente normalmente utiliza ele como gatilhos de entrada, beleza? Só que previamente você já fez uma análise macro do gráfico, você já viu se o gráfico estava numa tendência de alta, numa tendência de baixa, você de repente traçou LTBs, linhas de suporte e resistência, de repente se você traçou uma retração de Fibonacci, isso aí são análises, beleza? E existe filtros também que a gente utiliza, tá? Determinada ali repetição de velas, fluxo, tá? Existe uma série de filtros que você consegue também estar avaliando no gráfico. E por último o candle, tá? Que é um gatilho de entrada dentro de uma operação, tá? Isso aqui é o básico, beleza? Para que você entenda, mas só para você ver de forma geral o que é um candle, o que é uma vela, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir aqui uma outra imagem, beleza, galera? Que agora eu vou explicar para vocês alguns padrões de candle, vamos lá. Tá? Deixa eu abrir aqui. Ah, tá, tô com o ponto fixo aberto aqui. Pera aí. Então, vamos lá, tá? Eu vou explicar para vocês aqui essa imagem, tá? Vamos lá. Existem, galera, 3 padrões aí de candles, tá? Falei 2, né? Alta e baixa, porque obviamente, mas existem os padrões neutros também que eu vou explicar aqui para vocês, beleza? Ó, existem o padrão de alta, tá? De candles de alta, beleza? Que aí a gente consegue observar aqui, tá? Deixa eu fazer aqui beleza, aqui, tá bom. Vou fazer de verde para vocês verificarem melhor. Tá? Existem os padrões de alta,
tá? Que são esses padrões aqui, que a gente tem um martelo muito utilizado, inclusive eu utilizo muito esse padrão aqui para operar lá na Ebinex, tá? Estratégia T5, para quem não sabe, tá? Fica aí a dica, tá? Tem vídeos aí explicando no canal como você se cadastra lá na Ebinex, tá? Como você faz depósito, saque, beleza? E como se utiliza essa estratégia T5, que é muito top, é muito assertiva. Eu fiz uns 10 vídeos mais ou menos aí utilizando essa estratégia aqui no canal, beleza? Então, um padrão que eu gosto muito de utilizar no gráfico é o padrão de martelo, tá? Que é esse aqui, tá? Que são candles de quê? De reversão de tendência, tá? Normalmente o preço estava caindo e aí ele, após o padrão aparecer, após o martelo, esse martelo aqui aparecer, ó, tá? Eita, peraí. Vamos lá. Peguei muito ruim ali no ponto fixo, galera. Vamos lá, tá? Aqui, então, após o martelo aparecer, como vocês podem ver aqui, ó, esse martelinho, tá? Indica pra gente normalmente, vamos lá, lembrando, não é 100%, beleza? Mas pode indicar sim, e é um padrão muito forte de reversão de tendência, tá? O martelo, galera, ele pode ser tanto dessa forma aqui, tá? Vermelhinho, tá? Não tem problema, ele pode ser verde, tá? Muitas pessoas preferem ele verde, porque é um padrão, uma cor, tá? Que representa a alta do preço, tá? Mas o que a gente está vendo e ficando aqui é a figura em si, a figura de martelo, beleza? Eu vou explicar para vocês já já ali dentro do gráfico, tá? E eu vou apresentar não todos esses padrões para vocês. Não existem só esses padrões, existem diversos padrões. Mas o que eu particularmente mais utilizo e os mais fáceis até mesmo para vocês de serem identificados no gráfico é o padrão de martelo, tá? Isso aqui é um padrão de alta, beleza? Isso aqui, ó, é o martelo invertido, tá? Ó. Martelinho invertido aqui, beleza? Doji libélula, galera, não coloquei no exemplo, mas é como se fosse um martelo, porém ele não deixa aqui, ó, tá? Se você for olhar, ele não deixa corpo, tá? Ele só deixa esse tracinho aqui em cima, né? Como se fosse uma cruzinha ali, mas ele não deixa muito pavio em cima, tá? Na verdade, o ideal é que não tenha pavio em cima. Os padrões perfeitos, por exemplo, de martelo e doji, é que não tenha um pavio em cima. Mas se tiver um pequenininho, cara, não tem problema. O que importa é o pavio ser 2 a 3 vezes o tamanho do corpo, beleza? E no caso do doji aqui, ele não vai ter corpo, tá? Do doji libélula, beleza? Isso aqui são padrões de alta, tá? E aí nós temos padrões de alta de 3 formas aqui, né? Uma vela, duas velas ou 2 candles e 3 candles, tá? Quanto maior é o padrão, galera, quanto maior o número, maior é a força do movimento, beleza? Mas vamos lá. Aqui a gente tem um martelo, que é um padrão que eu gosto muito de trabalhar. Então, só recapitulando aqui, o martelo ele pode ser, tá? Vermelho ou verde, não interessa, beleza? Muitas pessoas preferem que sejam verde e tal, teoricamente assim, falam que é um padrão perfeito, né? Mas eu vou explicar isso aí para vocês um pouquinho mais adiante, beleza? Mas não tem essa necessidade de ser verde, beleza? Mas vamos lá. E aí nós temos aqui um padrão que eu também utilizo muito, tá? Que é um padrão de alta também, beleza? Que é o engolfo de alta, tá? Vou explicar para vocês já já isso aqui, como é que funciona lá no gráfico, tá, galera? Engolfo de alta, beleza? Tá? Que é o que? É um padrão de alta, tá? Onde a gente tem uma vela aqui vermelha, uma vela verde, e essa vela aqui acaba engolfando, engolindo, tá? Tanto o período de abertura, tá? Quanto de fechamento da vela anterior, tá? E ela aqui, no caso, a última vela é uma vela verde, então é uma vela de alta, beleza? Então vamos lá. E aqui nós temos também um padrão que eu gosto muito de utilizar. Não utilizo tanto ele, tá? Os que eu mais utilizo é o padrão martelo, beleza? E um golfo de alta aqui que é top, e os 3 soldados que eu vou explicar para vocês aqui, tá? Então a gente tem o Harami, vou explicar cada um deles para vocês aqui, beleza? Então a gente tem também aqui o Harami de alta, assim como aqui a gente tem os 3 soldados brancos, galera, tá? Que também é um padrão muito top aí para ser utilizado. Tá? Então, vamos lá, a gente tem aqui o nosso martelo, né? O nosso martelo invertido, beleza? A gente tem o nosso engolfo de alta, o nosso Harami de alta e nós temos aqui os 3 soldados brancos. Esses são os padrões que eu mais utilizo e são os mais fáceis também de serem identificados no gráfico, beleza? Para quem está começando, particularmente eu utilizo basicamente esse, galera. Tem diversos padrões, mas assim, não utilizo todos esses padrões, beleza? Gosto muito desse padrão do martelo, gosto muito
do engolfo, tá? Eu gosto muito dos 3 soldados, mas vamos lá, beleza? E a gente também tem os padrões de candlesticks aqui de baixa, beleza? Da mesma forma que a gente tem o martelo aqui, tá? A gente tem aqui também a estrela cadente, que eu utilizo muito também, tá? E gosto de utilizar também nessa estratégia T5, tá? Na estratégia T5 que eu utilizo lá na Ibinex, a gente utiliza esses 2 padrões aqui, o martelo, tá? E a estrela cadente, tá? Então aqui a gente tem nossa estrela cadente aqui, ó, que indica o que? Uma baixa. Vou colocar de vermelho. Cadê aqui? Tá, porque indica pra gente o que? Um padrão de baixa, galera. Um padrão de baixa, beleza? A nossa estrela cadente aqui, tá? Que é o oposto do nosso martelo, beleza? E aqui a gente tem um enforcado, tá? O enforcado, galera, é um padrão que é como se fosse um martelo invertido. O martelo, se vocês verem essa figura, ele parece um martelo, é como se fosse o cabo aqui, né? E tem aqui o corpo, tá? Da mesma forma, a estrela cadente é como se fosse um martelo ao contrário aqui, só que num topo, tá? E aí eu vou explicar para vocês verem, porque são figuras muito parecidas, ó. Aqui é um martelo, aqui é um enforcado, que é como se, é uma estrela cadente invertida, vamos dizer assim, tá? Então vocês podem ver que é a mesma figura. O que vai diferenciar uma da outra? E vocês podem ver que estão da mesma cor, tá? Só que aqui, galera, no caso do martelo, estrela cadente, indiferentemente da cor, tá? Mas o que vai diferenciar um martelo, tá, de um enforcado, por exemplo? Pô, você olha a mesma figura, é o posicionamento deles no gráfico, tá? Figuras de alta, tá? Figuras de alta, candlestick de alta, eles sempre vão estar num suporte, num fundo, beleza? E figuras de queda, de baixa, sempre vão estar onde? Num topo, numa resistência, tá? Essa aqui vai ser a principal diferença, eu vou explicar isso para vocês no gráfico, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem um enforcado, que é um padrão de baixa. Galera, não gosto de utilizar o martelo invertido, eu gosto de utilizar esse martelo aqui e eu vou explicar por quê. Eu não gosto de usar também o enforcado, tá? Que vai estar lá numa resistência, no topo. Por quê? Porque, poxa, se é um padrão de baixa, tá? É uma coisa particular minha, beleza? E observações que eu tenho feito do gráfico ao longo do tempo, tá? Isso aqui, como eu expliquei para vocês lá anteriormente aí sobre o candle, essa vela ela nasceu aqui, tá? Por exemplo, a estrela cadente, ela veio aqui em cima, depois o que? Os ursos fizeram pressão para baixo, ou seja, teve força vendedora. Agora, você concorda que aqui, ó, embora ele esteja numa região de resistência, né? É um enforcado, vai estar numa região ali, vai sinalizar para a gente uma possível reversão de tendência de alta para baixa. Vocês concordam que aqui, ó, esse pavio, ele deixou uma força compradora, né? Uma força de touro que empurrou o preço para cima? Então não é um padrão que eu gosto muito de utilizar. Prefiro utilizar o martelo convencional e não invertido, e prefiro usar a estrela cadente e não enforcado, beleza? Mas isso é uma questão minha. Essas figuras também funcionam, beleza? Funcionam perfeitamente, tá? Vocês vão ver isso aí. Mas é por uma questão mesmo minha, eu prefiro utilizar um martelo assim, tá? Que é um martelo que não seja invertido, e no caso aqui, tá, do padrão aqui de estrela cadente, eu prefiro usar a estrela cadente não enforcado, que é como se fosse uma estrela cadente invertida, beleza? Então, basicamente aqui, tá, de um candle, tá, eu gosto de utilizar esses 2 padrões aqui, principalmente estrela cadente e martelo. No caso de 2 padrões aqui, tá, de 2 velas em sequência, tá, sinalizando pra gente também o que? Uma reversão de tendência, tá? Seja de alta para baixa ou de baixa para alta. No caso aqui de candlestick de alta, vai estar sinalizando pra gente, tá, uma tendência, uma reversão de tendência de queda para alta, e no caso aqui de padrões de candlestick de baixa, vai estar sinalizando pra gente, tá, uma reversão de tendência de alta para queda, beleza? Basicamente isso. Vou explicar isso para vocês no gráfico, tá? Então são os padrões que eu mais gosto de utilizar. No caso aqui dos padrões de baixa, dos candlesticks de baixa, a gente tem também, da mesma forma que a gente tem o engolfo de alta, a gente também tem o nosso engolfo, beleza? De baixa, tá? Que é esse aqui, ó, beleza? A gente também tem o nosso engolfo de baixa, tá? E a gente também tem o nosso Harami de alta, o nosso Harami de baixa aqui, beleza? Então, como vocês podem ver, esses 2 padrões aqui de alta, esses 2 padrões de baixa, esses 2 padrões de alta, esses 2 padrões de baixa. E aí nós temos aqui de alta também, tá? Com 3 velas, o padrão de 3 soldados brancos, que indica pra gente aí,
tá? Uma continuação daquela tendência de alta, beleza? Um fluxo, tá? Aqui mais uma reversão. Aqui quando ele aparece também no suporte, beleza? Quando ele aparece, ou seja, o preço vinha caindo, ele apareceu ali embaixo, é uma tendência também de alta, uma reversão de tendência de queda para alta. Da mesma forma que nós temos os três corvos negros, beleza? Os três corvos negros que estão aqui, ó, tá? Que é como se fossem os três soldados brancos, só que aqui para uma alta e aqui para uma baixa, beleza, galera? É basicamente isso. Existem esses outros padrões aqui, tá? Que eu particularmente não uso, tá? Estrela da tarde, tá? Doji, estrela da tarde e por aí vai, galera. Tem vários padrões, tá? Agora uns padrões, tá? Então eu falei para vocês aqui três principais padrões, tanto de alta quanto de baixa. Na verdade, quatro, né? Porque aqui a gente tem tanto o invertido, o martelo invertido, e aqui a gente tem também a estrela cadente e o enforcado, beleza? Então falei para vocês aqui quatro padrões principais que eu gosto de utilizar demais. É muito top de utilizar, vou mostrar para vocês ele aqui no gráfico, beleza? Então a gente também tem os padrões neutros, tá? Que é o doji, tá? Que é quando o mercado ele tá numa indecisão, tá? Você não sabe, até não é tão legal de operar, porque você não sabe se o mercado vai subir, se vai descer, tá? Enfim, vai indicar para a gente normalmente uma lateralidade. O preço, tá? O ativo ele vai estar ali em lateralidade, não vai estar nem numa tendência de alta e nem numa tendência de baixa, beleza? Tem um padrão também muito top, beleza? Que é um padrão que eu vou explicar para vocês aqui, que é o Marubozu de alta ou Marubozu de baixa, tá? E a gente tem também, galera, o Marubozu de alta. O que é o Marubozu, tá? A gente fala, galera, que é um candle perfeito, é um candle barra de ouro, tá? Teoricamente, ele não tem nenhum pavio, nem para baixo nem para cima, isso é independente deles, tá? E normalmente é um candle que indica força, na verdade é um candle de força, tá? Ele indica força, no caso do Marubozu de alta, é um candle que indica força de alta, e no caso do Marubozu aqui de baixa, é um candle que indica baixa, ou seja, normalmente depois desses padrões aqui, vai haver uma vela em sequência, aqui no caso verde, aqui quando aparece o Marubozu de baixo, uma outra vela em sequência vermelha. É sempre que acontece? Claro que não, mas é um padrão muito forte, tá? O Marubozu de alta e o Marubozu de baixo, eu também vou mostrar isso aqui para vocês, beleza? Aqui não tem candle ou vela de notícia, eu separei também aqui para vocês e vou explicar o que é, tá? É como se fosse um Marubozu, só que é um candle absurdamente grande, tá? Que destoa ali, beleza, dos demais candles, tá? Esses candles aqui de força, o Marubozu, eles também destoam um pouco ali dos outros candles anteriores, só que não é tanto, tá? Você consegue diferenciar um padrão de candle, tá, de força, um Marubozu, de um padrão que aconteceu ali por uma notícia do mercado, onde o mercado ou ele desaba absurdamente, tá, numa vela, ou ele simplesmente sobe numa vela de acordo com a expectativa de mercado ali, beleza? E existem essas diferenças aí. E existe um padrão que eu também utilizo quando eu estou operando fluxo de velas, tá? Que não é para essa aula aqui, que são esses padrões aqui, ó, spin top, tá? Que esse spin top aqui, beleza? Deixa eu ver se esse daqui é o de alta, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, talvez aqui no gráfico, tá? Porque esse aqui não tá no material, galera. Mas eu vou explicar para vocês aqui, beleza? E nós temos o nosso spin top aqui, tá? Que é como se fosse o doji, é o momento de lateralização ali, tá? Do gráfico. Porém, quando esse padrão aqui de spin top ele aparece numa tendência, por exemplo, no caso do verde aqui, que é um padrão de alta, né? Quando ele aparece numa tendência de alta, galera, tá? Perdão, numa tendência ali de baixa, tá? É como se fosse uma vela de descanso que a gente chama, tá? Quando aparece esse candle aqui, verdinho, numa tendência forte de queda, e ele aparece, a gente continua acreditando que o mercado vai continuar descendo, tá? Isso é uma outra questão aí para uma outra aula, beleza? Mas só para vocês entenderem, normalmente quando esse tipo de candle, ou ele vai aparecer, tá? Em lateralidade, quando o mercado, o ativo ele está lateralizado, né? Tanto de baixa quanto de alta, o mercado ele não sabe para onde ele vai, se ele sobe, se ele desce, beleza? Assim como o doji, porém, quando esse tipo de candle aqui, o de alta, ele aparece numa tendência de baixa, pode indicar pra gente uma continuação da tendência de baixa, tá? E a gente encara ele, quando ele acontece, como uma vela de descanso. Assim como esse candle vermelho aparece numa tendência forte de alta, a gente também encara ele, tá? Como uma vela de descanso, vamos dizer assim, pro preço continuar seguindo, tá? E é muito forte isso aqui, galera, quando aparece no gráfico, tá? É muito forte, muito top mesmo, beleza?
tá? Mas tem que aparecer ele assim mais perfeitinho possível, tá? Com o corpo ali no meio, tá? As duas sombras ali tanto para cima quanto para baixo, tá? Lembrando que o que eu tô mostrando para vocês aqui, galera, é uma figura, né? Aqui é o melhor dos padrões, o melhor dos padrões que vocês podem visualizar, né? Os padrões perfeitos, né? De livros, beleza? Da literatura. Porém, galera, a gente sabe, tá? Que no gráfico real, e aí vocês vão ver, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui, não é bem assim que funciona, não é com essa perfeição. Isso aqui é para vocês terem uma noção, beleza? Os candles aqui vão estar perfeitinhos assim, os 3 soldados, com o pavio do mesmo tamanho, o corpo do mesmo tamanho. Não, muito difícil acontecer. Acontece. Por exemplo, o Marubozu acontece, tá? Sem pavio nenhum, nem em cima, nem embaixo, espinitop. Todos esses padrões eles acontecem no gráfico. Porém, é muito mais difícil você visualizar com essa perfeição aqui. Agora a gente vai lá pro gráfico, beleza? Pra gente recapitular e mostrar um a um aqui pra vocês, beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar o nosso ponto fixo aqui, galera. Então vamos lá. Lembra? Só recapitulando aqui. A gente viu padrões de candlesticks de alta, tá? Com uma vela. Martelo invertido, tá? A gente viu padrões de candlesticks de alta também, beleza? Com 2 velas, tá? Que é o engolfo de alta e o harami de alta. E a gente viu aqui esse exemplo dos 3 soldados de alta, tá? Assim como a gente viu aqui nos exemplos de padrões de baixa, tá? De queda, com uma vela, que é aqui o enforcado ou a estrela cadente. Sempre dê preferência, galera, para esse padrão aqui, tá? No caso da estrela cadente e no caso do martelo para esse padrão aqui. Eu particularmente, tá? Não gosto de operar esses 2 padrões, porque ele sinaliza ali uma força contrária daquilo que eu quero, tá? Porque esse aqui eu estou dizendo que o preço vai cair, tá? E deixa esse pavio enorme aqui embaixo, a força compradora, assim. Esse padrão ele funciona, beleza? Mas isso é uma questão minha, tá? E a gente também tem aqui 2 candles de baixa, tá? Que é o engolfo de baixa e o harami de baixa, assim como temos os 3 corvos negros de baixa. Assim como eu expliquei para vocês, o Marubozu, que é o candle de força, Doji, que é quando o mercado não sabe se vai para baixo, se vai para cima, assim como o spin top também, que demonstra lateralidade, são candles neutros, beleza? Mas quando eles aparecem em tendência, é daquela forma que eu expliquei para vocês, tá bom? Então vamos lá, galera. Vamos continuar aqui, deixa eu fechar o nosso ponto fixo aqui, tá? Essa aula é um pouquinho mais massiva, tá? Mas vocês vão, espero que vocês entendam aí. Então vamos lá, galera. Vamos para o nosso primeiro, vamos falar do martelo de alta. Não repare, tá, galera? Meu filho tá acordado aqui, tá um pouquinho enjoadinho, tá? Mas vai dar pra gente terminar a aula aqui, beleza? Ó, vamos falar do martelo de alta, galera. Tá? Ó, como vocês podem visualizar no gráfico aqui, galera, eu sempre pego gráficos para explicar para vocês aqui, gráficos que aconteceram reais, tá? Não tô aqui fazendo crítica, mas eu vejo muito vídeos de pessoas que acabam pegando esses padrões perfeitos de livro e mostrando ali, mas cara, no real mesmo, o gráfico ele vai sinalizar para você de forma um pouco diferente, beleza? O que a gente tem aqui, galera? A gente tem aqui um martelo, tá? E aí eu vou explicar para vocês aqui, tá? Existia uma tendência aqui de baixa, vocês vão concordar, certo? O preço estava aqui em cima trabalhando e ele veio para cá, ó. Beleza? Ou seja, opa, cadê? Ah, tá branco, pô, aí não vai funcionar, né, rapaziada? Então, ó, como vocês podem ver aqui, existia uma tendência de baixa, né? O preço ele caiu aqui, ó, em determinado momento, certo? Ué? O ponto fixo não tá querendo muito não, galera. Deixa eu ver se vai aqui, papapá. Bora, meu filho, vamos querer. Ó, beleza. O preço ele estava numa tendência de baixa, de queda, certo? E o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o martelo, tá? Esse carinha aqui, ele pode aparecer lá em cima. E como é que você vai diferenciar se é um martelo, se é um martelo invertido, se é uma estrela cadente, se é um enforcado? Pelo posicionamento dele do gráfico, você vai verificar, poxa, a gente tinha uma queda aqui, a gente teve uma queda. Ele aparece no fundo aqui, após o preço cair, ter uma queda, então, opa, ele é um martelo, ele formou um fundo aqui. Tá? Então ele é um martelo, ele é um martelo que a gente chama meio que perfeito, porque ele é um martelo verde. Ele poderia ser vermelho, tipo esse daqui, ó, poderia, tá? Continua sendo martelo. Aqui é martelo também, aqui é um martelo. Mas o que é importante do martelo? Vocês verificarem o posicionamento. Para ser martelo, ele precisa necessariamente estar num fundo, beleza? Então ele precisa estar aqui, tá? E ele é uma figura que, como a gente sabe de que é uma figura de alta, tá? Que representa pra gente aí uma possível alta do preço, ou seja, o preço ele vinha caindo,
né? O preço ele vinha caindo aqui, tá? E aí apareceu essa figura aqui, o martelo. O que aconteceu com o preço depois, galera? O que aconteceu com o preço após esse martelo aparecer? Ele simplesmente fez o quê? O preço ele subiu daqui para cá, ó. Beleza? Então, como vocês podem ver, é uma figura que acontece no gráfico, beleza? E sinaliza para a gente um possível gatilho de entrada. A próxima vela, normalmente a gente opera para a mesma vela, ou para a próxima vela em opções binárias, teria dado gain aqui, tá? Aqui foi uma retração. Então, assim, o padrão ele funciona, beleza? E martelo, galera, é isso aqui. Ele pode ser verde ou vermelho, não interessa. E ele pode ser invertido também, tá? O corpo dele pode estar aqui embaixo. Lembrando, não gosto desse padrão, mas se vocês quiserem utilizar, podem utilizar que ele também funciona. Mas eu estou mostrando para vocês aqui o padrão que eu mais utilizo, tá? Que é um martelo mais, se o preço caiu aqui, ele é um padrão de reversão de baixa para alta e ele deixa esse pavio, isso sinaliza para mim que o quê? Que os touros eles estão empurrando o preço para cima. O que aconteceu aqui? O preço subiu. Beleza? Basicamente isso. Isso aqui também é um martelo, tá? A gente pode dizer, ó, esse martelo aqui. O que é importante da figura martelo, tá? Do candle martelo, da vela martelo. Vocês sempre verificarem isso aqui, ó. Tá? O ideal é que o corpo seja o quê? 2 a 3 vezes o tamanho, tá? Que o pavio seja 2 a 3 vezes o tamanho do corpo, beleza? Esse é o ideal, é o candle perfeito. E que ele não tenha muita sombra aqui em cima, tá? Porque aí já desconfigura martelo, tá? Se ele tiver uma sombrinha pequenininha, tipo aqui, ó, aqui, não tem problema. O ideal é que não tenha. Mas se tiver, continua sendo martelo, tá? O ideal é que seja uma sombrinha bem pequenininha e a sombra de baixo aqui, tá? Do padrão perfeito que eu falo para vocês que eu gosto de utilizar, ele tenha pelo menos aqui essa sombra, esse pavio de 2 a 3 vezes o tamanho, beleza? Do corpo, tá? E no caso aqui, sempre para ser martelo, tá? Houve uma queda e ele apareceu num fundo, beleza? Num suporte, tá? Aí sim é martelo. O que aconteceu aqui? Movimento de queda, o preço subiu, tá? Se vocês quiserem tirar print aqui, galera, podem tirar ou assiste a aula novamente, beleza? Vou tirar aqui. Vamos para a nossa segunda figura gráfica, beleza? Vamos para a nossa segunda figura gráfica aqui, tá? Então eu mostrei para vocês aqui o martelo, beleza? E a gente tem também aqui, vamos para estrela cadente. Cadê a estrela cadente? Cadê? Aqui, estrela cadente, tá? Como vocês podem observar, eu não coloquei o martelo invertido, beleza? Assim como eu não vou colocar um enforcado. Vou mostrar a estrela cadente que eu gosto, que é um padrão que eu gosto de utilizar bem aqui, beleza? E é mais fácil de verificar e vocês não vão se enrolar tanto nesse início. Com o passar do tempo, vocês vão se aprimorando, vão vendo outros padrões de candle e aí você vai colocando essa bagagem de conhecimento dentro da sua mochila do conhecimento aí e com o passar do tempo você vai tendo mais facilidade de visualizar esses padrões, beleza? Dentro do gráfico, tá? Então vamos para a estrela cadente aqui, beleza? Então, o que a gente tem aqui, galera? A estrela cadente. A estrela cadente é o oposto do martelo, tá? E ela pode ser, ó, ela tá aqui, ó, tá? E ela pode ser o quê? Tanto vermelha quanto verde também, não tem problema. O ideal é que seja vermelha, tá? E ela pode ser também um enforcado aqui em cima, tá? Que esse pavio estaria aqui embaixo. Não gosto de trabalhar dessa forma, por isso que eu tô olhando, mostrando a vocês aqui o padrão que é, assim, que é mais fácil de visualizar, de vocês entenderem, beleza? Até porque a gente tem uma força vendedora aqui empurrando o preço para baixo aqui, beleza? Como eu expliquei lá na frente lá do vídeo sobre como é que funciona a movimentação do candle ali, beleza? Então, galera, diferentemente do martelo, a gente teve uma alta, certo? Diferentemente do martelo, a gente vai ter uma alta aqui, ó, tá? O preço ele saiu daqui de baixo e veio aqui para cima, concordam? Veio aqui para cima. Ou seja, a gente teve uma alta. E aí esse carinha aqui, ó, ele apareceu num topo, galera, beleza? Ou seja, numa região de provável resistência, esse carinha aqui, ó, tá? Então, o que acontece? A gente pode ver que é uma estrela cadente, tá? É como se fosse uma estrela cadente, tá? Vocês lembrarem, né? Uma estrela cadente, ela passa, deixa aquele rastro, vamos dizer assim, aquele, né? Seria a sombra aqui, tá? Mesmo padrão do martelo, tá? O pavio aqui, o ideal é que ele tenha de 2 a 3 vezes o tamanho do corpo. Quanto maior o pavio, melhor, tá? Mais força vai ter esse movimento, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, ó, o gráfico, o preço ele vinha subindo aqui, tal, desceu, subiu e chegou até aqui em cima nesse pavio, ó, tá? Nessa máxima aqui, beleza? Depois ele formou esse padrão aqui e aqui esse candle ele pode ser de 1 hora, de 5 minutos, de 15 minutos, não interessa o time, beleza? Mas
Como vocês podem ver, o preço ele vinha de uma alta aqui, né? E ele apareceu bem aqui, ó, bem aqui em cima. E quando ele aparece em cima, tá? Numa provável região de resistência ali, a gente configura ali, poxa, uma estrela cadente. Pode acontecer o que com o preço agora? O preço pode cair, tá? E foi exatamente o que aconteceu aqui, galera. Foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? Lembrando que a gente opera para a mesma vela em opções binárias, próxima vela, tá? Aqui, ó, no caso, ó, vamos supor que você disse que esse candle, o próximo candle seria vermelho, né? Você teria tomado um loss aqui, talvez se fizesse um galho e ganharia aqui. Mas se você estivesse operando no Forex, por exemplo, criptomoedas, é um padrão muito top e aqui ó, o preço despencou, o preço caiu, beleza? Então só para vocês verem que esses padrões eles funcionam dentro do gráfico. Esses gráficos que eu estou mostrando a vocês, e por isso que eu não gosto de mostrar figuras de livro, porque assim de apostila em PDF, porque normalmente é um padrãozinho muito perfeito, beleza? Como vocês podem ver aqui, essas imagens que eu tirei, galera, foi um print da tela que eu tirei aqui do Ethereum, tá? Da criptomoeda Ethereum aqui na Binance, tá? No gráfico de 1 hora. Beleza? Tá? Então é um ativo que aconteceu de verdade, é um padrão que aconteceu e para vocês verem que não é perfeitamente como ele aparece nos livros, nos PDFs, enfim, beleza? Por isso que eu gosto de mostrar dessa forma, tá? Então como vocês podem ver aqui, estrela cadente, veio, o preço ele vinha subindo, tá? Após uma alta, apareceu o padrão aqui da estrela cadente, lembrando, o corpo, tá? Assim como no martelo, o pavio tem que ser de 2 a 3 vezes o tamanho para se configurar. Necessário que não tenha um pavio muito grande aqui na parte de baixo, no caso do martelo na parte de cima, beleza? Aqui, esse aqui é um martelo, ó. Martelo perfeito praticamente, ó. Tá vendo? Esse aqui é um martelo, apareceu aqui no fundo, ó, para vocês verem, depois o preço subiu. Você está vendo que esse padrão ele acontece o tempo todo, esses padrões no gráfico? Tá, ó. Você pode ver, ó, não tem aqui, basicamente não tem aqui pavio em cima, só embaixo. Aqui no caso, basicamente não tem pavio aqui embaixo, só em cima. Então isso vocês têm que observarem, beleza? Então a diferença do martelo, tá, para Shooting Star, que é chamado de Shooting Star, o martelo é Hammer em inglês, Shooting Star, estrela cadente em inglês, tá? Então, por exemplo, no TradingView aparece aqui, às vezes não aparece estrela cadente, aparece Shooting Star. No caso aqui aparece às vezes Hammer, tá? Não aparece martelo, mas é basicamente isso. Então vocês conseguem visualizar no gráfico aqui que esse movimento de mercado ele acontece o tempo todo, beleza? O tempo todo. Então, ideal que não tenha pavio aqui no martelo, lembrando que ambos podem ser, aqui poderia ser verde, aqui poderia ser vermelho, não tem problema a cor. Agora, vamos combinar, se for vermelho, tá? A gente está dizendo que o movimento é um padrão de quê? De reversão, de alta para baixo. Se for vermelho aqui, já dá uma segurança mais pra gente. Pô, caraca, o martelo, ou no caso aqui uma Shooting Star ou uma estrela cadente vermelhinha, com um pavio desse tamanho aqui, enorme, nossa, top. Se fosse verde, daria, funciona, mas vermelha te dá aquela sensação, porque você está apostando uma forma de falar, tá galera, isso aqui não é aposta, beleza? Mas você está especulando que o preço vai cair, beleza? Então a vela vermelha, a gente sabe, entende que o que? Ela indica, né, uma queda do ativo, uma queda do preço, beleza? Então é basicamente isso, tá galera? Vocês podem ver aqui a Shooting Star. Vamos para o outro padrão aqui, tá? Que essa aula ela tá ficando um pouco extensa, um pouquinho mais massiva, mas tem que ter paciência, galera, para vocês aí pegarem o ritmo disso daqui, beleza? Então vamos lá, vou fechar aqui o ponto fixo aqui rapidinho, tá? E vamos para a próxima figura. Então eu mostrei para vocês martelo, tá? Estava aqui, mostrei estrela cadente. Vamos para o engolfo de alta. Tá? Não reparem o barulho das crianças, tá galera? Então vamos lá, a gente tem mais uma vez aqui agora no gráfico do Bitcoin, tá? No diário, vocês podem ver que eu mesclei aqui os tempos gráficos, beleza? Mas sempre gráficos que realmente ocorreram, tá? Para vocês visualizarem que realmente acontece, tá? Então vamos lá, vou abrir o ponto fixo novamente aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, galera, a gente tem aqui, ó, uma baixa, tá? Só para vocês se situarem, toda figura de reversão, todo padrão de reversão, tá? De candle, martelo, Shooting Star ou estrela cadente, engolfo de alta, engolfo de baixa, Harami de alta, Harami de baixa, são figuras, são padrões de candle de reversão. Então, o que é uma reversão? O ativo ele estava descendo, apareceu o padrão, tende ao ativo reverter aquela tendência de baixa para alta, ou o oposto, beleza? O ativo ele estava subindo, apareceu o padrão, ele tende a reverter para baixa. Então, como vocês podem verificar aqui, tá? A gente está falando em engolfo de alta, ou seja, se é engolfo de alta, então o ativo ele estava descendo e vai reverter para uma tendência de alta, beleza? Então, como vocês podem visualizar aqui, ó, tá galera? Se ficar complicado,
Sei que no início, e essa aula aqui é para a galera que está iniciando aí, que realmente não sabe nada do mercado, tem uma galera que já opera, tá? Isso aqui não vai fazer tanto sentido assim. Mas para a galera que não sabe nada, é do zero, galera, isso aqui é top demais, beleza? Então, vocês podem ver aqui, a gente tem tá? O preço ele subiu aqui, depois veio até aqui em cima e caiu, tá? Vocês podem ver, daqui para cá houve uma queda, tá? Então, a gente tem aqui, como vocês podem ver, o engolfo de alta, que é aquele padrão que eu expliquei lá na frente, beleza? Então, vamos nele aqui, ó, tá? Vamos nele aqui, beleza? É esse padrão aqui, ó, tá? Ó, esse padrão aqui, galera, esse padrão aqui. Deixa eu voltar aqui, que isso aqui ficou muito feinho, né? Ficou bem feinho, então vamos lá, vamos pegar mais daqui para não comer o pavio. Show! Então, como vocês podem ver, galera, o que é um engolfo de alta? O que é um engolfo? Tá? Lembra de uma coisa, o engolfo, tá? A gente tinha uma queda aqui, apareceu essas duas velas, né? O padrão do martelo estrela cadente é uma vela, o padrão de engolfo e Harami já são duas, né? Então vocês podem ver que é um padrão com duas velas aqui. O que é um engolfo? Tá? Existe uma vela, por que é engolfo de alta? Porque a última vela aqui é verde, tá? É um padrão de 2 candles e o último candle é verde, tá? E como vocês podem ver, tá vendo esse corpo aqui verde? Ele englobou, ele engoliu esse corpo vermelho, tá? Não só o corpo engoliu, como o pavio também, ó, é maior do que esse pavio aqui também é maior, ou seja, essa vela aqui verde, ela engolfou, ela engoliu essa vela vermelha. Esse é um padrão perfeito, tá? Se vocês forem ver na figura lá atrás, volta o vídeo depois aí, vocês vão ver que a literatura, os livros, os PDFs, né, eles mostram um padrão perfeito, não tinha nem pavio lá, mas isso aqui é um engolfo, tá? Tem pavio, mas o importante é o corpo englobar a vela anterior e os pavios também de preferência, tá? Todos os limites da vela anterior estarem dentro dos limites da vela que se sucede, beleza? Esse é um padrão de engolfo de alta, o preço caiu, tá? E de repente aconteceu aqui aonde, como é um padrão de reversão de queda para alta, ele sempre vai aparecer num suporte, num possível suporte, beleza? Sempre vai aparecer num fundo. Então, o que aconteceu aqui depois? O preço simplesmente se deslocou para cima e subiu, galera. O preço subiu. Olha onde o preço foi parar. Olha aqui, veio para cá, ó. Beleza? Olha aí que top. E a vela subsequente aqui ao padrão, ela já foi verde, ou seja, pegaria um gain. Se você fosse operar só engolfo, é um padrão muito top, galera, muito top. O martelo é top também, mas o engolfo perfeito, tá? Que isso aqui pode se dizer que é um engolfo perfeito, tá? Embora tenha pavio, é um engolfo perfeito porque a vela tá englobando a vela anterior, tá? E apareceu no fundo após uma queda. Você pegaria, por exemplo, a próxima vela aqui, ó, gain. Se você estivesse operando fora criptomoeda, você lucraria, subiu. É um padrão muito top, tá? Eu gosto muito desse padrão aqui do martelo, beleza? Então, o engolfo de alta, galera, beleza? Engolfo de alta, tá? Vamos lá. Vamos aqui para agora o engolfo de baixa, tá? Engolfo de baixa. O engolfo de baixa está bem aqui, ó, beleza? Ó, aqui eu já mudei, ó, Ethereum, gráfico de 1 hora, certo? E como vocês podem ver, é o oposto do engolfo de alta, tá? O que a gente tinha aqui? A gente tinha uma alta, correto? A gente tinha aqui uma alta, tá? O preço estava aqui e ele veio parar aqui em cima, galera, ó. Ele veio parar aqui em cima. Ou seja, lembrando, é um padrão de reversão de tendência, uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então, o engolfo de baixa. Da mesma forma que o engolfo de alta, vocês podem visualizar aqui, beleza? Vocês podem ver o quê? Que há um engolfo, a vela anterior ela engole, só que aqui o posicionamento do gráfico, tá, galera? Onde é o posicionamento? Lá, o engolfo de alta, a vela que se sucedia aqui, um padrão de 2 velas, era o que? Verde. Aqui no caso é uma vela vermelha. E essa vela vermelha, ela engole toda essa vela verde aqui, assim como aconteceu no engolfo de alta. E a localização dela é onde? É num topo, diferentemente do engolfo de alta, que é no fundo, tá? Então, o mercado ele estava subindo, apareceu esse padrão aqui, e o que tende a acontecer com esse mercado? Tende a cair, galera, tende a cair aqui. Foi o que aconteceu nesse momento aqui, ó. Olha para onde o preço veio. Certo? É muito top isso aqui, galera. É um padrão muito forte. Lembrando, eu estou mostrando para vocês aqui gráfico real, gráfico que aconteceu, gráfico do Ethereum, tá? Isso acontece em todos os ativos, beleza? Todos os ativos. Aqui, se você pegasse um mapa para a próxima vela, você teria tomado um loss. Mas no contexto geral, se você operar com Gali, tá um padrão muito forte. Você vai pegar um gain, beleza?
E se você operar no Forex ou você opera em criptomoedas, olha aqui, ó, é certeiro, é batata. Existem outras análises, galera. Isso aqui é um gatilho de entrada, beleza? Então, fizemos aí o engolfo de baixa. Vamos para o Harami de alta agora, beleza? Vamos para o Harami de alta, tá? Então, a gente está aqui, ó, Harami de alta agora, beleza? Mesma coisa, ó, Ethereum, gráfico de 1 hora da Binance, beleza? Da Binance, tá? E o que é o Harami? O Harami, tá? A gente comumente a galera chama de mulher grávida. E vocês vão entender o porquê, tá? O Harami de alta, lembra? Tudo que é padrão de alta, ele sempre vai aparecer no fundo, porque ele tende a jogar o preço para cima. Tudo que é de baixa, Harami de baixa, engolfo de alta, de baixa, ele vai aparecer em cima porque ele tende a jogar o preço para baixo. Então, o Harami de alta, galera, o preço, o que aconteceu com o preço aqui? O preço vinha caindo, beleza? Deixa eu achar minha setinha aqui, top. Tá aqui, ó. O preço ele vinha caindo, beleza? Ó, o preço ele caiu, concorda? O ativo ele caiu. Quando chegou aqui embaixo, ele formou esse padrão aqui, que é o Harami de alta. Tá? O Harami de alta é conhecido também como mulher grávida, beleza? Mulher grávida. Por que é uma mulher grávida? Porque parece que é uma barriga. Ele é um engolfo também, só que um engolfo ao contrário, beleza? É um engolfo ao contrário, onde a vela, tá? Eu não, assim, eu opero ele, mas não gosto muito. Eu prefiro o engolfo mesmo. Por quê? Porque a vela que tá aqui, ó, na direita, ela engloba toda a vela da esquerda, ou seja, toda a vela anterior. Então eu acho que é um padrão mais forte. Eu particularmente gosto de operar dessa forma, tá? Mas o Harami funciona demais também. Vocês podem ver que funciona, tá? Só que é como se fosse o oposto do engolfo, tá? Só que ela engolfa também, só que engolfa da esquerda para a direita, beleza? A última vela é verde, beleza? Então sinaliza pra gente o quê? Uma tendência de alta, uma possível reversão de tendência de baixa para alta. Da mesma forma que o engolfo, a vela anterior, no caso aqui, né, ela tem que engolfar a próxima vela, beleza? Tem que engolir a próxima vela, tanto aqui no corpo quanto nos pavis, principalmente. Ou estarem aqui no mesmo top aqui do pavio, não tem problema. Mas o corpo principalmente tem que engolfar, tá? Tem que engolir essa. E por que é mulher grávida? Aqui é como se fosse um corpo, aqui é como se fosse a barriga. Tá? Por isso que o Harami de alta também a gente chama de mulher grávida, tá? Da mesma forma o Harami de baixa vocês vão ver no outro exemplo. Então aconteceu aqui uma queda no preço do ativo e aí aconteceu esse padrão, tá? Lembrando, os limites dessa vela aqui, ó, eles têm que estar todo dentro dessa vela aqui, ó, dessa vermelha, o limite dessa vela aqui. No engolfo é o oposto, beleza? E por que eu gosto mais do engolfo? Porque o engolfo é a última vela, ela é maior. Beleza? Então dá uma sensação de um movimento mais forte. É uma sensação. Esses padrões aqui eles ocorrem, acontecem, funcionam demais, tá? Por isso que eu estou destacando aqui o Harami também. Mas um padrão que eu gosto demais é o martelo e engolfo, galera. Beleza? E lá na frente vocês vão ver também o Marubozu, os 3 soldados. Então o ativo caiu, aconteceu o padrão aqui no fundo. Por quê? Porque é um padrão de reversão de alta, beleza? O engolfo aqui no caso é um Harami de alta, então ele sempre vai ocorrer no fundo após uma tendência de queda. E o que aconteceu posteriormente? O que aconteceu? O preço ele subiu, galera, daqui para cá, ó. Tá? Olha que top. A próxima vela, se você operasse para a próxima vela aqui, gain. Se você operasse Forex, gain. Se você operasse criptomoeda, gain. E aí vai, galera, tá? Esse é o padrão, muito top, tá? Esse aqui. E na mesma figura, galera, apareceu o que aqui? O nosso Harami de baixa, tá? Como se fosse uma mulher grávida invertida, mas é o nosso Harami de baixa. Mas se eu não me engano tem uma figura ali melhor, mas aconteceu aqui também, ó, tá? Foi o que? Após uma alta, apareceu aqui num topo, o preço caiu, que é essa figura aqui, ó, que aí já é uma de baixa. Aqui, ó, essa vela é verde, aqui essa vela é vermelha, tá? Aqui é um Harami de baixa, mas eu vou mostrar para vocês no outro gráfico aí, beleza? Vamos ver aqui, beleza, vamos para o Harami de baixa. Ó, mostrei um outro gráfico para vocês aqui. Ó, então vamos lá, galera. Vamos lá, tá? Ó, Harami de baixa, tá? O preço, galera, é da mesma forma que o Harami de alta, tá? Só que o Harami de baixa ele vai aparecer onde? Num topo, porque ele tende a reverter uma tendência de alta para baixa. Por isso que é Harami de baixa, beleza? Então, como vocês podem ver, o preço, o ativo, ele vinha subindo aqui, ó. Ele vinha subindo, tal, pá, chegou aqui, né? Olha só, um forte movimento aqui de alta. E o preço bateu aqui e falou, opa, quero corrigir esse movimento de alta. E apareceu um padrão de quê? De Harami, tá? Ou mulher grávida, tá? Só que aqui seria uma mulher grávida de cabeça para baixo, tá? Mas isso aqui é um Harami, beleza? Tá? É um padrão que
que reverte uma tendência de alta para baixa, um Harami de baixa, certo? Então a gente verifica esse padrão, tá? Assim como no engolfo de alta baixa, assim como no Harami de alta, o Harami de baixa, você tem que verificar que essa vela tem que englobar, engolfar, engolir a vela anterior aqui, a vela posterior, beleza? Então é basicamente isso. O que aconteceu com o preço depois, galera? O preço simplesmente caiu para cá. Ou seja, se você operasse para a próxima vela aqui, você teria um gain. Se você operasse fora, criptomoeda, você teria um gain. Então vocês podem observar, galera, tem gente que só opera com padrão de candle, de gráfico, de vela. E lucra, e consegue lucrar fazendo uma boa gestão, um bom gerenciamento de risco. Os padrões, eles acontecem e eles são muito, mas muito assertivos, beleza? Quem não lucra, galera, nesse mercado é o cara que opera de qualquer jeito, qualquer valor. O cara não tem gerenciamento, não tem controle de risco emocional e por aí vai, tá? Todo mundo que começa nesse mercado é assim, galera. Mas o padrão, ele acontece se você fizer um gerenciamento de risco bacana, operar, vamos supor que para cada 10 operações que você faça, você acerte 6 IR5 ou acerte 7, caso você está com uma assertividade boa, você vai lucrar. Beleza? O problema é que as pessoas não enxergam isso a longo prazo, tá bom? Então, Harami de baixa, como vocês podem ver aqui, padrão aconteceu, gain, seria lucro no bolso, tá? Então, show de bola. Agora a gente vai para um outro padrão. A gente vai agora, galera, para os três soldados, beleza? Que apareceu aqui e como vocês podem ver, vocês vão verificar, não é um padrão bonitão, perfeito, como acontece lá nas literaturas, mas eles acontecem também, tá? E os três soldados, normalmente, ou o preço ele estava lateralizado ou até mesmo numa queda, tá? Então, esse padrão aqui de três figuras, tá? De três candles, o que pode acontecer aqui? O preço ele poderia estar lateralizado, vou desenhar uma setinha aqui para vocês, tá? O preço ele estava aqui no caso lateralizado, certo? Ó, aqui embaixo, ó, tá? E de repente ele estoura para cima com três velas, né? O preço aqui também ele podia estar vindo de uma queda e reverteu essa tendência aqui para alta, ou ele poderia estar lateralizado também, beleza? Então o preço ele poderia estar dessas duas formas, ou numa queda aqui, beleza? Ele vinha, caiu aqui, ou ele poderia estar lateralizado, que foi o caso aqui, tá? E aí, galera, o que acontece? Ele é um padrão que de alta, tá? Os três soldados brancos, então são esses três caras aqui, ó, são esses três camaradas aqui, beleza? Opa, aqui, caramba, vamos lá aqui. Aí, são esses três camaradas aqui, os três soldados de alta. Como vocês podem ver, na figura que eu mostrei para vocês lá, tá? Na literatura mesmo, nos livros e tal, vai estar bonitinho, vai ter pavio e tal, mas vocês concordam que o padrão aqui de corpo é mais ou menos o mesmo tamanho dos três? Vocês podem ver? Tá? Tem pavio? Tem, mas o corpo aqui vocês podem ver que é mais ou menos, não tem um pavio que destoa muito, não é um martelo aqui, um padrão, um spin top que tem um pavio maior do que o corpo, não, tá? Não é um doji. Então aqui são três soldados brancos, ou seja, um padrão de três velas, de três candles que indica uma tendência de alta, tá? Fortíssimo, tá? Então, aqui no caso a gente tinha, galera, se eu só beber uma água aqui que a garganta tá seca, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, tá? É um padrão onde acontece uma reversão de tendência também, tá? Ou às vezes até mesmo uma quebra ali de lateralização do mercado, tá? Que é o que aconteceu aqui no caso. Então são três soldados, são três velas verde, velas de força que indicam uma tendência de alta, beleza? Ou seja, a gente poderia estar numa tendência de baixa aqui, aconteceu o padrão sempre num fundo, tá? Tudo que é de alta, galera, aparece num fundo, tá? Após uma queda ou uma lateralização no caso aqui, tá? E tudo que é de baixa sempre vai aparecer num topo, tá? Ou numa possível resistência ali que vai indicar uma baixa, beleza? Então aqui os três soldados brancos, o que aconteceu, galera, com o preço logo após aparecer esse padrão aqui? O que aconteceu com o preço? O que aconteceu? Como vocês podem ver, o preço simplesmente fez o quê? Saiu daqui para cá, ó. Olha para onde o preço veio, subiu, olha que top. Tá? Então, se você operasse Forex, criptomoeda e por aí vai, olha só esse movimento aqui que você pegaria, tá? E no caso aqui, ó, a próxima vela, no nosso caso, de opções binárias, você pegaria um top, um gain aqui, topaço aqui, um gainzaço, beleza? Então, os três soldados brancos, galera. Agora vamos para os três corvos negros, que é o oposto disso daqui, beleza? É o oposto disso daqui, que tá bem aqui, ó, os três corvos negros. Não repare a criança, tá, galera? Já tô finalizando já a aula aqui para vocês, beleza? Então, aqui é o oposto também, beleza? É o oposto. Como vocês podem ver aqui,
os três corvos negros, a gente tem aqui uma tendência de baixa, uma tendência de alta, primeiramente, obviamente, tá? A gente tem uma tendênciazinha aqui de alta, ó, tá? O preço saiu daqui, foi parar aqui. Aí o preço veio trabalhando aqui, de repente ele aparece aqui, ó, 3 velas mais ou menos com o mesmo tamanho de corpo ali, certo? E isso aqui pode ser caracterizado como 3 corvos. Por que eu gosto de pegar, lembrando novamente, falando a mesma coisa para vocês aqui, por que eu gosto de pegar esses padrões do gráfico, galera, do gráfico? Porque no gráfico você vai ver as imperfeições, tá? Você vai visualizar as imperfeições e como os padrões de fato eles ocorrem. Pode acontecer de forma perfeita? Nossa, se acontecer de forma perfeita, galera, pode dar o put aqui no caso que vai ser gain. Se ele acontecer aqui, 3 padrões aqui, ó, tá bonitinho, sem pavio, o mesmo tamanho, quase milimetricamente ali, velho, pode dar put, pode dar para a próxima vela aqui que vai ser bom. Se estiver operando Forex, se estiver operando criptomoedas também, bolsa, meu irmão, pode dar put, pode vender que vai cair, tá? Isso é um movimento muito forte, beleza? 100%, Wallace? Não, tá? Mas é um movimento muito forte, galera, muito forte. Aqui, ó, como vocês puderam ver, houve uma alta, a vela trabalhou aqui, começou a cair, daqui a pouco surgiu esses 3 padrãozinhos aqui. Poderia ser esses 3 aqui? Poderia também. Poderia ser esse? Poderia. De qualquer forma ia dar gain, tá? E aí vocês podem ver aqui que o preço, simplesmente, galera, depois desse padrão, olha para onde o preço veio parar. Parar aqui embaixo, ó, tá? Veio parar aqui embaixo. Então, vocês podem ver, tá? Os 3 corvos negros aí, o padrão que acontece normalmente num topo, ou esse padrão ele pode acontecer num fluxo também, assim como os 3 soldados brancos, tá? Num fluxo, numa tendência fortíssima, ele apareceu ali no meio do movimento, dependendo você entra. Eu prefiro que ele apareça, quando é padrão de 3 velas assim, o bom é que ele apareça já no início do movimento de reversão, tá? O que pode acontecer muito é o que? Aparecer, por exemplo, aqui um engolfo de baixa e daqui a pouco apareceu esses 3 padrões, as 3 candles aqui logo subsequente. Pô, a gente tem 2 confirmações, um engolfo de baixa, tá? 3 corvos negros indicando que o preço vai cair, tá? Então é basicamente isso aqui, como vocês puderam ver. Se estivesse operando para a próxima vela aqui, ó, aconteceria um gain, Forex, criptomoedas, bolsa de valores, pô, faturaria aqui. Top de linha, galera. Esses são os padrões aqui, tá? De 3 corvos negros. E agora, galera, quase finalizando, beleza? Eu sei que tá um pouquinho massivo, mas é assim mesmo essa aula, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Marubozu. Marubozu, tá? Esse é um padrão mais fácil de se identificar, tá? O Marubozu, galera, é uma vela de força, é um candle de força, tá? E ele sempre vai aparecer da mesma forma, que é um padrão. Ele pode aparecer tanto numa reversão, tá? Ou seja, numa alta, e ele aparecer de repente aqui, apareceu esse padrãozinho, apareceu o Marubozu aqui, ó, tá? Ou seja, revertendo a tendência de alta para baixa, tá? Ele pode aparecer aqui também, beleza? Ele pode aparecer no meio de um movimento, tá? Então é um padrão muito forte que você pode utilizar ele. Quando ele aparece, galera, pode e que é assim, é muito top, tá? Claro que existem outras análises, tal, tô falando para vocês aqui de forma geral, mas é um padrão que é um gatilho aí de entrada pra gente, tá bom? E funciona muito, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, o Marubozu aqui tem o Marubozu de alta e baixa, tá? Já deixei os 2 aqui, tá? Para vocês observarem aqui. Aqui a gente teve uma alta, certo? Teve uma alta aqui, peraí. Vou botar uma setinha verde, né? Sinalizando a nossa alta, tá? O preço estava aqui, veio parar aqui em cima, uma alta. De repente aparece uma espécie de doji aqui, de spin top aqui, e de repente aparece um Marubozu. Vocês podem ver que ele tem um pipizinho aqui que a gente chama, tá? Olha só, o paviozinho, porra, basicamente não existe, inexistente. E o que aconteceu logo após? O preço desabou, caiu, galera. Ele apareceu justamente aqui de uma alta, tá, para uma queda, ou seja, ele apareceu num topo aqui, beleza? Então o que aconteceu? A próxima vela desabou, tá? Desabou e o preço veio até aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, tá? Então esse padrão também é muito top, ó. O preço veio aqui, ó, mais ou menos aqui, né? Tá? E aqui a gente tem o nosso Marubozu de baixa, beleza? Esse Marubozu aqui é o Marubozu de baixa, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, beleza? O que aconteceu logo aqui, ó? Próxima vela operando opções binárias, o preço caiu, teria um gain. Criptomoedas, bolsa de valores, mesma coisa, tá? Forex, ó, o preço veio até aqui embaixo, um padrão muito top, tá? E no caso a gente tem também aqui, ó, o preço ele caiu, né? Trabalhou aqui, a gente tem uma outra quedinha aqui, subiu com essa vela, então vou desenhar aqui para vocês, ó. Teve uma outra, opa, peraí. Teve uma outra velinha aqui, galera, ó.
tem uma outra quedinha aqui, uma outra correçãozinha aqui, certo? Uma outra queda, 2 velas de baixa aqui, tá? E aí apareceu o que aqui pra gente? Quase que um engolfo de alta. Eu não vou contar engolfo de alta porque teve um gap aqui. A gente chama de gap essa diferença aqui, tá? Quando a vela ela nasce num espaço não simetricamente, vamos dizer assim, tá? Então aqui eu não diria nem que é um engolfo de alta, beleza? Mas é num fundo, tá? O preço ele veio para cá para cima, desceu, veio aqui para cima, desceu, e aí apareceu essa vela aqui, daqui a pouco aparece essa vela aqui, ó, que a gente pode chamar no nossa vela de força, ou marubozu de alta também, tá? O ideal é que não tenha pavio, que seja uma barra de ouro, beleza? Uma barra bonita ali que não tenha pavio nenhum, tá? Mas se tiver um pipizinho, o ideal é que esse pipizinho fosse embaixo, tá? Porque aí demonstra que é força compradora, mas esse pipizinho aqui em cima é basicamente irrelevante, praticamente irrelevante, tá? A força vendedora aqui, então vocês podem ver que o que aconteceu aqui, o preço após uma queda, ele veio, caiu um pouquinho aqui, foi pouquinho o movimento, beleza? Mas a gente formou aqui um fundo, e aí ele apareceu o padrão do marubozu de alta aqui pra gente, galera, beleza? Ele apareceu aqui o marubozu de alta pra gente, tá? Então, vocês puderam ver o que aconteceu posteriormente. O que aconteceu? Olha aí. O preço subiu, tá? O preço simplesmente subiu. E assim o mercado, galera, vocês podem ver que funciona demais, tá? Gráfico, ó, do BNB, tá? Da Binance aqui, o gráfico da criptomoeda da Binance, beleza? Então, vocês podem ver aqui que funciona demais, beleza? Ó. Tá? Vocês podem ver que funciona demais aqui, tá? O padrão ele ocorreu, tá? Num fundo, lembrando, tá? Um início de movimento, esse padrão ele pode acontecer também num movimento já longo, tá? Pode ser que pegue ou não, aí depende de outros fatores, o ideal é quando ele ocorre no começo do movimento, tá? Então vocês podem ver, o padrão vela de força, ele normalmente tende a seguir o movimento dele, tá? Aqui, operando opções binárias, teriam pego um gain, e se fosse fora, criptomoedas, IB3 ou Nasdaq, outros mercados aí fora, você também teria pego uma boa movimentação aqui de alta, beleza? Basicamente isso, marubozu de alta e de baixa, são 2 candles de força, tá? Que tende a continuar no movimento, beleza? Então, basicamente isso. Estamos para finalizar nossa aula, galera. E agora eu vou mostrar para vocês, tá? O spin top, beleza? O que é o spin top? Lembra que eu falei para vocês? O spin top são essas 2 velhinhas aqui, ó. Tá? Indica lateralidade do mercado, beleza? Ou seja, o mercado ele não sabe se ele sobe, se ele desce. E como vocês podem ver aqui, a gente tem de fato aqui uma lateralidade. O mercado ele tá lateral nesse momento aqui, ó. Beleza? Ele tá de forma lateral. Vocês podem ver aqui, ó. Forma meio que um suporte aqui, com uma resistência, ó. Você pega esse movimento aqui, ó. A gente tem o quê? Um movimento de lateralidade aqui, o mercado não está nem subindo e nem descendo com força, então aparece normalmente essas 2 figuras aqui, beleza? O spin top, vou botar de azul aqui, eu vou pegar as 2 figuras, beleza? Tá? Então ela aparece aqui, galera, ó, ou seja, indicando lateralidade do movimento, tá? Beleza? Essas figuras, como eu citei anteriormente, elas podem aparecer no movimento de alta ou de baixa. Eu não separei aqui a figura, tá? Lembra que eu citei aí, falei que ela pode ser uma figura de descanso do movimento. Se o verde aqui, tá, aparecer numa forte tendência de baixa e ela aparecer, a próxima vela, galera, tende a ser uma vela de baixa. Tá? Porque é quando o movimento ele está descansando, então ele dá uma sensação de alta ali, uma velinha de indecisão, tá? Mas que no caso de uma queda forte, ela indica uma vela de descanso pra gente, beleza? Isso aqui é só um bônus dessa aula, tá? Então ela indica uma continuidade do movimento de queda, se aparecer verde. Se aparecer vermelha em um movimento de alta, indica o que? Um descanso da alta. E a próxima vela tende a ser verde, tá? Ou seja, tende a seguir o movimento de alta. Só recapitulando aqui isso que eu falei para vocês, beleza? Só uma dica aí. Então, mas normalmente eles aparecem aqui em gráficos lateralizados, beleza? Assim como também, por exemplo, os dojis que eu vou mostrar para vocês. A diferença do spin top para o doji é que o spin top ele tem cor e o doji não, beleza? E aparece também no mesmo contexto de lateralidade. Vou mostrar para vocês aqui também, tá? Fechar aqui, spin top, beleza? Agora a gente vai para o caramba aqui. Vamos lá. Vamos para o doji, galera. Então, essa aula ficou um pouquinho extensa, tá, galera? Mas é dessa forma aí, beleza? Vamos para o doji. Embora esteja com cor, tá? Esse doji aqui não aparece numa lateralidade, mas o doji normalmente aparece em lateralidade também, muito, tá? Muito doji. Evitem operar gráficos que tenham muito doji, tá? Porque o mercado, ele sabe para onde ele vai. Beleza? Spin top
Também, tá? Representa ali, dá para você operar spin top, retração, né? Dá para operar dependendo da movimentação ali, e você operar bastante suporte e resistência, mas não é muito bacana de operar. Eu particularmente não gosto muito, tá? Olha que bacana aqui, vou mostrar para vocês aqui. Olha o que aconteceu aqui. Vou mostrar o doji, tá? Aqui ele tá verde, galera, mas vocês podem ver que não tem corpo, tá? O doji normalmente ele não tem cor, tá? Mas ele pode aparecer dessa forma aqui, ó, com a cor, isso aqui, ó, isso aqui não é nem spin top, isso aqui é um doji, isso aqui é um doji. Embora o mercado, você vê essa queda aqui, essa alta, se eu dar um zoom no gráfico, você vai ver que esse mercado ele estava lateralizado no contexto geral, beleza? Então, isso aqui é um doji, tá? O doji não tem muito o que falar, beleza? Ele pode ser tanto assim quanto vermelho, tá? Não tem cor, o ideal é que ele não tem, para ele ser doji, ele não tem corpo, beleza? Aqui tem cor, mas vocês podem ver que ele não tem corpo. Isso aqui, se ele tiver um corpinho muito pequenininho, que não caracteriza, por exemplo, isso aqui, ó, que é um spin top, ele também é um doji, isso aqui é um doji, isso aqui, ó, isso aqui pode ser um doji também, beleza? Mas esse aqui, ó, esse movimento é muito perfeito. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos marcar o doji aqui, galera. Tá de azul, coisa meio que indecisa aqui, né? Agora olha só que eu falei para vocês sobre o spin top. Essa vela aqui. Observem essa vela, galera. Vou marcar ela aqui de vermelho. Observem essa vela. Vocês veem que se a gente ir lá naquela figura, lá, olha essa vela aqui, reparem, beleza? Opa, pera aí. Não, se eu tirar vai fechar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Reparem nessa vela. Repara que ela é uma vela perfeita. É o que? É um spin top perfeito. E ele está no movimento de queda. Como vocês podem ver aqui, o gráfico ele está no movimento de queda. Olha isso aqui, ó. Ele estava lá em cima e ele veio para cá, ó. Tá? Eu falei para vocês um pouquinho aí, uns minutinhos atrás, que o que? Que o spin top ele pode aparecer em lateralidade, que eu mostrei o gráfico para vocês, ele pode aparecer também numa tendência. Aqui no caso ele está aparecendo uma tendência de baixa. E é um movimento bom de baixa. Pá, pá. E ele apareceu bem aqui, ó. Spin top. Qual foi a próxima vela? Vermelha. Então você teria pego um gain aqui. Lembra que eu falei? Tá? Que aqui é um movimento de alta, ó. Tá? Só que aqui é um movimento mais de alta, com mais correções. Aqui basicamente não tem correção, tá? Um movimento que não tem correção. Vocês podem ver que é basicamente vela vermelha, vela vermelha. Aqui um doji nem conta como vela vermelha, como vela nem de alta. É um doji, não tem corpo essa vela. Então é um movimento exclusivamente de baixa, sem correção. Basicamente apareceu que é um spin top verde. Qual foi a cor da próxima vela? Vermelha. Lembra que eu falei isso para vocês? Então para vocês verem que funciona, galera. Da mesma forma funciona também de alta, beleza? Da mesma forma funciona de alta. Então essa vela aqui, ó, se você tivesse pego para a próxima vela, pode aparecer. E aí você visualizou o contexto. Pô, uma baixa, basicamente sem correções, basicamente velas vermelhas. Apareceu pra gente aqui um spin top. Pô, o Wallace falou que se aparecer isso aqui num gráfico, normalmente vai aparecer num gráfico lateralizado, mas se aparecer num gráfico numa tendência de queda e aparecer uma verde, um spin top, esse spin top é perfeito, ó, basicamente milimetricamente quase aqui, os pavis para um lado e para o outro são o mesmo, o corpo top, muito top. Teria um guinzaço aqui, galera, tá? Guinzaço aqui para quem opera para a próxima vela em opções binárias, tá? Fica a dica aí, falei isso aqui antes e vocês puderam constatar que acontece. Isso é um gráfico real, galera, tá? Gráfico do BNB aqui, ó, tá? Isso aqui foi um gráfico de 15 minutos, se eu não me engano, tá? Então, vocês viram que acontece. Agora, a gente vai falar sobre o último candle, tá? O nosso último candle que é o candle que de notícia, galera, candle de notícia, tá? Olha isso aqui, tá? Olha isso aqui. Olha o tamanho desse candle vermelho aí, um candle de notícia, tá? Olha o tamanho desse candle vermelho e vê se ele é um candle de força. Olha aqui, ó, um candle de força, por exemplo, tá? Que é um candle Marubozu, tá? Agora olha esse candle aqui. Isso não é um candle de força. Isso é um candle absurdamente, é uma disparidade absurda dos outros candles aqui, ó, daqui para cá, daqui, vocês podem ver que é absurdo. Então, quando acontece esse tipo de movimentação do mercado, normalmente, galera, é um candle de notícia. Aconteceu alguma notícia ali no mercado, alguma coisa, sei lá, a empresa, uma das maiores empresas americanas, dando um exemplo aqui, quebrou, a guerra na Ucrânia, enfim, é uma notícia que ocorre que movimenta o mercado e tem uma expectativa ou de baixa ou de alta, tá? Da mesma forma que aqui no caso, essa notícia provavelmente jogou o preço para baixo, mas pode ser que jogue para cima também, uma notícia boa de mercado, uma expectativa boa de investidores, enfim, basicamente isso, tá? Isso aconteceu na pandemia. Se vocês pegar os gráficos aí quando aconteceu na pandemia da maioria dos ativos, vocês vão ver uma queda absurda, tá? Com velas gigantescas assim de queda. Por quê?
Porque o mundo estava no momento em que a expectativa, a gente não sabia o que ia acontecer. Então os mercados, eles ficaram eufóricos, né? As pessoas vendendo ações, vendendo... Por quê? Para se precaver ali, que a gente não sabia o que ia acontecer. Muitas pessoas morrendo. Então, para vocês entenderem, um candle de notícia, um candle gigante que dispara, tem uma disparidade enorme, tá, dos outros candles. Vocês vão visualizar isso. Evitem operar candles de notícia, tá? Existe um site chamado investing.com, investing.com, é isso aqui, eu vou escrever para vocês, tá? E essa aí é uma aula depois que eu posso fazer para vocês aí, beleza? Ó, investing aqui, ó, .com, tá? Esse site, galera, a galera que opera no mercado financeiro utiliza muito ele. Tá, assim, a gente opera opções binárias também, cara, são períodos curtos, então assim, não faz tanta diferença, assim, na verdade faz, tá? Mas assim, eu basicamente olho pouco, tá? Deveria até olhar mais, tá? Porque quando acontece esse tipo de movimentação do mercado, esse site aqui, ele mostra pra gente ali 3 tourinhos, tá? Que é, por exemplo, determinado paridade de moeda, euro, dólar, tá? Se tiver 3 touros lá, 3 imagenzinhas lá, isso é uma aula para frente, beleza? Você, o ideal é que não opere, porque ele ativo, ele vai estar volátil, teve alguma notícia naquele momento, você espera 30 minutos, 40 minutos ali, 1 hora e volta a operar. Beleza? Depois vocês podem ver aqui, ó, que o preço ele normalizou. Por quê? Porque de repente você quer operar aqui, ó, num candle desse daqui, velho, vamos supor que você tá lá, o candle tá aqui e tal, ele tá trabalhando aqui, descendo. Vamos supor que isso aqui é uma vela de 1 hora, e é uma vela de 1 hora. Uma vela de 1 hora, galera. Ou seja, se você estiver operando em gráfico de 5 minutos, isso aqui, se você colocar no gráfico, é só vela vermelha. Então, assim, às vezes você tinha uma expectativa, você não sabe o que aconteceu, uma notícia no mercado, e aí você quer operar comprado. Ou seja, você, não, acho que o preço daqui não vai passar, tinha uma resistência aqui, aliás, tinha um suporte aqui, não, daqui o preço não passa. Aí você vai lá e compra. Toma, loja. Aí tu, não é possível, já desceu muito o mercado, desceu muito. Vou comprar porque agora vai subir. Pum. Toma um loja, e assim você vai tomando loja, vai sendo estopado. Por quê? Então o ideal é você não operar quando está acontecendo isso aqui, beleza? Quando acontece uma notícia. E esse site, investing.com, ele mostra pra gente, às vezes, 3 figurinhas lá. Se tiver 3 figurinhas em determinado ativo, tá? 3 touros normalmente, se eu não me engano, você, não opera, porque tá tendo notícia naquele momento. Se tiver 2... Não é muito legal. O ideal é que não tenha, o que tenha uma. Se tiver uma, você opera mais tranquilo, beleza? Então esse site ele mostra pra gente isso. Então, galera, mostrei pra vocês aqui basicamente, tá, a questões dos candles. Espero que vocês tenham entendido, tá? Peço desculpa aí se ficou alguma dúvida, alguma coisa em relação aí ao que eu expliquei para vocês, tá? Fiz da melhor forma possível, com o maior carinho. Preparei essas aulas aí ontem, tá? Fiz uma preparação ali, verificando o gráfico, tirando print, para poder explicar para vocês no gráfico real a forma como isso acontece, beleza? Ficou uma aula bem extensa, mas eu tenho certeza que aquela galera que quer aprender sobre o mercado, que quer aprender, que quer estudar, ela vai visualizar essa aula, ela vai voltar, vai ver de novo, beleza? Muita gente não explica, galera, com essa riqueza de detalhes aqui que eu estou explicando para vocês, beleza? Mas eu entendo que quanto mais eu explico para vocês, quanto mais eu ensino, também mais eu aprendo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, galera, eu te peço aí, tá bom? Não custa nada, se inscreve no canal, vou estar postando mais conteúdos top aqui para vocês, beleza? Lembrando que eu deixei no card, tá? O vídeo que eu falo sobre suporte e resistência, beleza? E aqui no caso padrões gráficos, e a gente vai falar num próximo vídeo aí de tendência de alta e tendência de baixa, beleza? Que é muito importante também aí pra gente fazer operações dentro do mercado financeiro. Então, se você curtiu esse vídeo, poxa, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho aí de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? E desde já, galera, eu agradeço aqui quem ficou no vídeo aí, tá? Até o final, e vai repetir esse vídeo, vai compartilhar com os amigos, beleza? Tamo junto, vamos para a próximo vídeo aí eu vou postar para vocês tendências, beleza? A gente traçar aí LTB, LTA, como é que a gente opera, beleza? Assim como eu fiz no vídeo lá de suporte e resistência. Então, vamos junto, até a próxima, galera. Tamo junto, vambora!